Olá, meus irmãos. Boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo agora, são 17 horas e 15 minutos, né? Daqui a exatamente uma semana, a gente vai estar se reunindo em concílio para o concílio de organização da nossa igreja. Tá passando um avião aqui perto agora. Tá bem? E aí, nesse concílio, nós vamos, né, a essa hora todos nós já vamos estar lá aguardando, preparando, tá bem? E aí nós vamos responder várias perguntas. E aí eu falei que eu ia comentar uma lista de perguntas específicas que tem uma grande chance delas aparecerem nesse concílio, tá bem? Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre umas 40 perguntinhas, tá bem? Para que você possa ir ouvindo depois, se você tiver alguma dúvida, por favor, fale comigo, tá bem? Então, primeiro, qual a origem da palavra igreja, tá? Igreja vem de eclesia, né? Do grego eclesia, que quer dizer congregação ou reunião, tá? Então, a origem da palavra igreja é eclesia, do grego, tá bem? 2. Explica o que é igreja universal, igreja local e igreja gloriosa, tá? Igreja universal não é a igreja do Edir Macedo, tá? É a reunião de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, tá bem? Então, crentes do passado, do futuro, tá? Daqui, da China, sabem? Crentes que ainda vão nascer, crentes que já morreram, todos eles fazem parte dessa igreja universal, tá? Igreja local. Igreja local é a nossa igreja batista em Vespasiano, lá na rua, né, São José da Silva, número 98, tá bem? Então, é a igreja que se reúne num determinado lugar, uma igreja local. Igreja gloriosa é aquela igreja que já está nos céus, que já está na glória, né? A igreja em que a irmã Regina faz parte, né? Em que meu pai e a minha mãe já estão lá. Igreja gloriosa, tá bem? Uma distinção também de igreja gloriosa é a igreja militante, né? Igreja militante é aquela igreja que está na luta, que está militando no dia a dia. Quando surgiu a Igreja de Cristo? Terceira pergunta. A Igreja de Cristo surge no Pentecostes, né? Surge na descida do Espírito Santo, narrada lá em Atos 2. Qual o conceito de uma igreja batista? Uma igreja batista é uma congregação de crentes, é uma reunião de crentes, tá bem? Que tem um regime congregacional, tá? Que só aceitam crentes batizados por imersão, já adultos batizados por imersão. É uma igreja que funciona no regime congregacional. As decisões são tomadas de modo democrático, por votação, tá bem? E elas são independentes, tá bem? Elas são independentes, cada igreja local é uma igreja autônoma e elas cooperam entre si de forma voluntária, tá bem? Então, uma reunião de crentes com regime congregacional, ou seja, é a congregação que reúne e decide, né, por voto democrático, e são autônomas, são independentes, tá, uma da outra, e elas apenas cooperam de forma voluntária. Quem são os oficiais? 5. Quem são os oficiais da igreja? Segundo a Bíblia, quais suas funções? Os oficiais da igreja, de acordo com a Bíblia, são pastores e diáconos, tá bem? Os pastores trabalham efetivamente na capacitação da membresia, tá? Eles pregam, eles capacitam, a função básica deles é pregar o evangelho, discipular as pessoas, orientar, eles são os líderes espirituais da igreja, e os diáconos são os seus auxiliares, focando naquilo que não deve ser a prioridade do pastor, como no cuidado das pessoas mais necessitadas dentro da igreja, para que o pastor possa focar na sua função principal, que é a pregação, certo? 6. Como é composta a diretoria de uma igreja batista? A diretoria é composta pelos presidentes, normalmente o presidente da igreja batista é o pastor, tá? Então, presidente, vice-presidente, presidente, segundo presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário e o conselho fiscal, tá? Essa é a diretoria, a gente chama de diretoria estatutária, tá bem? Além disso, você pode ter líderes de ministério, diretor de patrimônio, mas a diretoria oficial, estatutária, é essa: presidentes, secretários,
tesoureiros e conselho fiscal. Não me atrapalha, né? Senão ninguém vai prestar atenção em mim, tá bem? Qual a missão principal da igreja? Pregar o evangelho, tá? Essa resposta pode ficar bem maior, bem mais complexa, mas a missão da igreja é pregar o evangelho, tá? Nós gostamos de definir a missão da igreja em 5 propósitos, né? Como o Rick Warren vai ensinar, e muita gente vai ensinar, né? Que é adorar a Deus, pregar o evangelho, discipular, serviço e comunhão, tá bem? Mas numa resposta curtinha, pregar o evangelho. Ir por todo mundo pregar o evangelho, tá bem? Missão da igreja, pregar o evangelho. 8. Como deve ser o relacionamento de uma igreja batista com outras denominações e com as da mesma fé e ordem? Como deve ser o relacionamento? Um relacionamento de cooperação, tá bem? Sempre um relacionamento de cooperação. Uma igreja batista pode cooperar com igrejas de outra denominação e deve cooperar com igrejas da mesma denominação. Uma cooperação voluntária, certo? Quem é o cabeça da igreja? Cristo, tá? O cabeça da igreja é Cristo, é Jesus. Por cabeça quer dizer o chefe, aquele que dirige a igreja, tá bem? 10. Quais os tipos de governo de igrejas, tá bem? Tipos de governo. Essa é uma pergunta mais complexa, né? Mas normalmente tipos de governo eclesiástico, governo de igreja, é o governo congregacional, o governo episcopal e o governo presbiterial, tá bem? Congregacional é o nosso governo, nosso tipo de governo. Igreja Batista, governo congregacional, ou seja, a congregação decide, tá? A congregação decide. Presbiterial, tipo de governo da presbiteriana, por exemplo, é um presbitério, é um tipo... Deixa eu me livrar de uma criança aqui, só um pouquinho. Me livrei. Presbiterial é um governo representativo, né? Então, é um presbitério, é um pequeno grupo de membros que toma decisão por toda a igreja, por toda a congregação. E episcopal, sabe que é o cara, um pastor lá, o líder principal que toma todas as decisões, tá bem? Então, congregacional é o nosso, presbiterial é da presbiteriana, episcopal, normalmente de igrejas menores, ou tipo assim, Edir Macedo, Universal, o Reino de Deus lá, né, lá do R.R. Soares, então são episcopal, ou seja, é ele que decide por toda a igreja e ponto final, tá bem? 12. Qual o sistema de governo adotado pelas batistas no Brasil? Congregacional, tá bem? A congregação decide. 12, quer dizer, esse é o 11. 12. Quem pode fazer parte de uma igreja batista? Crentes em Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, após pública profissão de fé, tá bem? Que estão, é óbvio, comprometidos em cooperar com a igreja, que aceitam a autoridade da Bíblia, tá bem? E que, é claro, concordam com a confissão de fé daquela igreja, tá bem? Isso aí. 13. Quais as formas de entrada para o hall de membros de uma igreja batista? Batismo é a principal delas, transferência, pessoas vindas de outras igrejas batistas, já batizadas, aclamação, pessoas já batizadas em outras igrejas evangélicas que não batista, e reconciliação, alguém que foi excluído numa igreja, na nossa igreja, e que depois, né, pede a reconciliação, tá bem? Pastor, se ela foi excluída em outra igreja batista, aí é transferência. Porque a nossa igreja pede que a outra igreja faça a reconciliação daquela pessoa e depois transfira para a nossa igreja. Aí é transferência, tá bem? Reconciliação é só desta igreja para esta igreja. Certo, queridos? 14. Quais as formas de saída do hall de membros de uma igreja batista? Tá bem? Morte, né? Morreu, sai do hall de membros, porque é promovido para a igreja gloriosa. Transferência, indo para outra igreja batista, ou desligamento, exclusão, tá? Quando vai sair para uma outra igreja que não seja uma igreja batista, ou quando é excluído por motivos de disciplina, alguma coisa assim, tá bem? 15.
Qual é o momento que se aplica, quando que acontece a aclamação? Quando o membro é recebido por aclamação? Quando ele vem de uma outra igreja que não é uma igreja batista, tá bem? Como nós conversamos, pode acontecer da pessoa trazer uma carta de recomendação, ou até mesmo nós podemos pedir uma carta de recomendação, mas não funciona como carta de transferência. Veio de uma outra igreja que não é uma igreja batista, vai entrar aqui por aclamação. 16. Quais os requisitos espirituais? 16. Quais os requisitos espirituais necessários para se tornar membro de uma igreja batista? Né? Esse é o tipo de pergunta que eu perguntaria assim, o que o pastor quer dizer com isso? Né? Requisitos espirituais. Mas se você pensa em requisitos espirituais, é uma pessoa que crê em Jesus, que crê em Cristo, né? É uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, é uma pessoa que está comprometida em obedecer a Cristo, em obedecer a Bíblia, em buscar uma vida de santidade, tá bem? Então, requisitos espirituais seriam esses. 17. Quem manda em uma igreja batista? Isso aqui, provavelmente, o pastor está meio querendo fazer uma pegadinha, né? Quem manda numa igreja, né? Aí você pode responder, é o pastor, ou é a diretoria, é a assembleia, né? Mas quem manda numa igreja é Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, é ele que manda, né? Não dá para Jesus ser o cabeça da igreja e outra pessoa mandar, né? Então, quem manda numa igreja quem manda numa igreja batista é Cristo. Se ele perguntar, mas como que as decisões são tomadas? Quem toma as decisões? A congregação, certo? 18. Quais as fontes de sustentabilidade de uma igreja batista? Dízimos e ofertas, tá bem? Doações, pastor? Doações entram como ofertas, tá bem? Uma igreja pode receber benefício público, do poder público, pode receber verba da prefeitura? Não. Não. Em hipótese nenhuma, tá? Nunca uma igreja batista vai poder receber verba da prefeitura, por exemplo, ou do governo e tal, sabe assim, tal. Certo? Essa igreja batista, ela pode fazer parte de programas públicos, por exemplo, sabe assim? Então, fazer uma solicitação, por exemplo, aí receber, igual, por exemplo, eu já fiz parte de uma igreja que recebeu computadores para servir a comunidade, tá bem? Para servir a comunidade. Então, você pode ir lá fazer uma parceria, você pode fazer uma parceria com o Estado, com a prefeitura, por exemplo, e tal, e aí você pega um equipamento para servir a comunidade de alguma forma, tá? É possível? É possível, mas isso exige muito cuidado, tá? Mas se estamos falando de formas de sustentabilidade da igreja, dízimos e ofertas somente, tá? 19. Qual deve ser a postura de uma igreja batista em relação às organizações gerenciais e auxiliares da denominação, como junta de missões, ordem de pastores, união feminina, união masculina, Juban e tudo mais? Cooperação, tá? Cooperação. Como a igreja deve se relacionar com essas organizações? Cooperar, tá? Cooperar com elas. 20. Qual a diferença entre sacramento e ordenança, tá? O entendimento popular aqui é que sacramento é um entendimento católico. O entendimento católico que trata ceia e batismo, por exemplo, como sacramentos, tá? Como veículos de graça, como coisa que você faz e que você ali é agraciado, recebe uma bênção, recebe uma graça, tá bem? O nosso entendimento é que essas são puramente ordenanças, ou seja, é uma cerimônia que você deve fazer como obediência, tá bem? Então, o sacramento é um veículo, aquilo se torna um meio de graça, tá bem? O nosso entendimento é que apenas Cristo é o meio de graça, a fé é o meio de graça, tá? Nós somos abençoados, agraciados através da fé em Cristo Jesus e não por fazer determinadas coisas, determinadas cerimônias, tá bem? Então, qual a diferença? Sacramento é a doutrina católica como um meio de graça, tá bem? Ordenança é a doutrina evangélica, a doutrina batista, de que ceia e batismo, por exemplo, são ordenanças simbólicas. 21. Quantas e quais as ordenanças de Jesus para a igreja? 2, batismo e ceia.
22. Existem quantas formas de celebração da ceia? Tá? Essa é uma pergunta também que eu perguntaria assim, o que o pastor quer dizer? Como assim formas de celebrar a ceia? Tá? Isso não é uma pergunta normalmente feita no concílio de igreja. Essa é uma pergunta feita normalmente em concílio de pastores. Tá? Mas as formas de celebrar uma ceia em igrejas evangélicas, elas podem ser de 4 formas. Tá? E aqui quer dizer, tipo assim, quem que vai participar dessa ceia, tá? Então essa ceia ela pode ser só para os membros daquela igreja, tá? Só para os membros daquela igreja batista. Ela pode ser para todos os membros de uma igreja batista, de qualquer igreja batista que tiver. Se você é membro de uma igreja batista, pode participar com a gente. Ela pode ser para todos os crentes, né? É membro da Universal, pode participar da ceia. É membro da Presbiteriana, pode participar da ceia. Ou ela pode ser para qualquer pessoa que estiver na igreja. Tá? Se você está aqui sentiu no coração que quer participar da ceia, pode participar. Tá bem? Então, normalmente, 4 formas. Só para os membros da igreja, só para batistas, só para crentes, qualquer que seja ele, ou para qualquer pessoa. Tá bem? Qual é a nossa prática? O terceiro aqui, né? Meu Deus. O terceiro, né? O terceiro aqui, né? Então, é só para os membros da nossa igreja? Não. Se tiver membros de outras igrejas, pode participar. Só batistas, não, tá? Então, se tiver um membro de uma igreja presbiteriana na nossa igreja e quiser participar da ceia, ele é convidado, sabe? Então, normalmente eu vou falar, se você é um crente em Cristo, batizado em nome do Pai e do Espírito Santo e está em harmonia, né, com a sua igreja, seja ela qual for, tá? Você está convidado a participar conosco da ceia, certo? Tá? Lá nos nomes técnicos, tá? Aparece, né, ultra restrita, restrita, livre e ultra livre, alguma coisa assim, mas isso não nos interessa. 23. Quem pode participar da ceia numa igreja batista? Todos os crentes em Cristo, que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bem? Pode acontecer do examinador, de quem estiver examinando a gente sábado que vem, a falar, né, mas assim, pessoas de outras igrejas evangélicas podem participar? Você pode dizer, pode falar com segurança. Pode, o nosso pastor entende e ensinou assim pra gente, tá bem? Porque tem igrejas batistas que só admitem na ceia membros de outras igrejas batistas, tá bem? Mas nós não fazemos questão disso. Se você é de outra igreja evangélica, está nos visitando no dia da ceia, está convidado a participar conosco da ceia do Senhor, tá bem? 24. Explique ceia transubstanciada, ceia consubstanciada e ceia memorial. Essa também é uma pergunta que normalmente é feita apenas para candidatos a pastor, tá bem? Mas ceia transubstanciada é a ceia católica. A ideia de que o pãozinho e o cálice se transformam na substância da carne e do sangue de Cristo, tá bem? Então, transubstanciação, ceia transubstanciada. Consubstanciada, é bem mais raro ouvir isso, porque normalmente é uma doutrina apenas luterana, tá? Os luteranos vão dizer que o cálice e o pão adquirem as propriedades da substância da carne e do sangue de Cristo. Eles continuam sendo pão e cálice, mas eles também passam a ter a substância da carne e do sangue de Cristo. Então, consubstanciação, tá? E ceia memorial, que é a nossa doutrina, que é o nosso pensamento, tá bem? A substância do pão e do cálice não é mudada, tá? Ela é apenas um símbolo, uma memória, tá, da carne e do sangue de Cristo. A ceia concede graça? Não, tá? Não. A ceia é um memorial, é um símbolo, tá? É uma ordenança, tá? A graça que nós recebemos vem pela fé em Cristo Jesus e não por participar de cerimônias. Quantos tipos de batismo existe, tá? Normalmente, é também outra pergunta que normalmente é muito feita para candidatos a pastor, tá? Um candidato a pastor deveria responder 3 formas: imersão, efusão e aspersão, tá? A imersão é a nossa prática de batismo, quando você afunda o sujeito na água, tá?
Aspersão é quando você pega a água e asperge. E fica lá chapiscando, chuviscando a água no sujeito, tá bem? Efusão é quando o cara pega a água e derrama em cima da cabeça dele, tá? E tchau, né? Pega a água com as mãos e derrama na cabeça do sujeito, tá bem? Mas quais os tipos de batismo, né? A gente normalmente vai falar muito apenas de imersão e aspersão, tá? Mas é isso aí. Ou você pode, se você não souber dar um branco assim, você fala, eu não sei quantas formas que existem, mas a nossa forma é afundando o sujeito na água, né? E imergindo ele. Pronto, é isso que interessa, tá? Quando se deve submeter uma pessoa ao batismo? Quando essa pessoa crê em Cristo Jesus, tá bem? Creu em Cristo Jesus, amém, tá? Normalmente a gente daria uma resposta mais longa, né? Se ela creu em Cristo Jesus, se ela se arrependeu dos seus pecados, se ela está decidida a obedecer a Cristo, mas tudo isso está embutido no crer em Cristo. Crer em Cristo e não obedecê-lo não é crer, tá bem? O batismo salva? Não, claro que não. Quem nos salva é a fé em Cristo Jesus. 29, estou esquecendo de falar a numeração. 29. Qual é a responsabilidade da igreja para com o seu pastor? Obediência, tá? Obedecer a vossos pastores, né? O escritor de Hebreus vai falar isso. 30. Você conhece o documento chamado Declaração de Fé dos Batistas do Brasil? Tá? Talvez você nunca leu, mas tem lá. Eu vou até colocar o link aqui, tá? No site da Convenção Batista, tem lá a Declaração Doutrinária dos Batistas, tá? Nossa declaração de fé, ó, que é um documento que resume os principais pontos da nossa fé, da nossa doutrina. Fale sobre a soberania de Cristo, tá? Aí você fala qualquer coisa que você quiser sobre a soberania de Cristo. O que quer dizer Cristo ser soberano? Que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, como diz Apocalipse, né? Ou como o próprio Jesus vai falar lá em Mateus 28, 18, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, tá bem? Ele é soberano, ele tem toda a autoridade. Discorra sobre a autoridade e suficiência da palavra de Deus, tá? Aí você pode falar, fica à vontade, tá? O que é a autoridade da palavra? A autoridade é o fato dela ser a palavra de Deus, né? O simples fato dela ser palavra de Deus já dá a ela toda a autoridade. E suficiência quer dizer, a gente não precisa de mais nada, tá? Para quê? Suficiência em que sentido? Tá? Para eu conhecer a Deus, conhecer a Cristo, saber que sou pecador e saber como ser salvo, eu não preciso de mais nada além da Bíblia. A Bíblia é suficiente para isso, tá bem? A Bíblia é suficiente para qualquer coisa? Não, tá? Para aprender matemática, a Bíblia não é suficiente, tá? Para emagrecer, a Bíblia não é suficiente, tá bem? A Bíblia é suficiente naquilo que ela se propõe, que é nos revelar a Deus, tá? Revelar quem somos nós e qual é a nossa condição de pecado, revelar como nós podemos ser salvos, tá? E revelar qual o futuro daqueles que crerão e daqueles que não crerão em Cristo. A Bíblia é plenamente suficiente para isso. 33. Como funciona a liberdade religiosa e a liberdade de consciência no meio batista? Essa pergunta aqui ficou estranha, né? Como funciona? Pô, tem que ter, né? Liberdade religiosa e liberdade de consciência são princípios basilares dos batistas. São princípios que estão desde a origem dos batistas. Os primeiros batistas já lutavam por isso. Todo homem deve ter liberdade religiosa e liberdade de consciência, liberdade de culto e liberdade de pensamento, tá? Se ele quiser cultuar o diabo, ele é livre para isso, tá? Se ele quiser ter os pensamentos mais malucos e absurdos, ele é livre, ele tem que ter liberdade para isso, certo? 34. No contexto geral de membros da igreja, existe alguém que goza de algum privilégio especial, né? Tem algum membro da igreja com privilégio especial? O pastor, claro, os diáconos, né? O líder de louvor, com certeza, né? Tô brincando. Ninguém, óbvio, tá bem? Numa igreja batista não existe hierarquia, tá? O pastor não está num degrau acima dos membros, tá bem? Não há hierarquia, existe apenas diferença de função, tá? Dentro de uma igreja, todos devem servir uns aos outros, todos devem ser servos uns dos outros, tá bem? O único aqui com algum... Quer dizer, nem dá para dizer que Cristo tem privilégio especial, né? É óbvio, tá bem? Tá? Então, todos os crentes, tá, estão ali no mesmo nível,
tá bem? Hierárquico, que é de qual? De escravos, de servos, do único Senhor que é Cristo. Crente perde a salvação? 35. Não. Por favor, digam isso com convicção. Ah, mas se ele se desviar, se ele fraquejar. Não, se ele é salvo, querido, ele não perde a salvação, tá bem? Cristo pode voltar e achar ele na vala, bêbado, sabe? Em qualquer buraco que for. Se ele realmente creu em Cristo Jesus e foi lavado com o sangue de Cristo, purificado dos seus pecados, ele é salvo. Quem garante a nossa salvação é Cristo. Cristo garante a nós. Se nós cremos em Cristo, Cristo garante que nós seremos ressuscitados no último dia. Posso ouvir um amém? Aleluia! Quais são os tipos de disciplina empregados numa igreja batista, tá? Normalmente gostamos de falar de 3 tipos de disciplina, tá bem? Mas isso é preciosismo, tá bem? A disciplina é a disciplina, a gente gosta de falar, né, de disciplina corretiva, quer dizer, primeiro, disciplina formativa, tá? Que é a disciplina, né, dos sermões, dos cultos, dos estudos bíblicos, né? Estamos aprendendo, nos disciplinando a servirmos a Deus. Então, disciplina formativa, disciplina corretiva, que é quando alguém comete um erro e deve ser corrigido, né? Quando existe a repreensão, a correção, e a disciplina amputativa, né? Que é a exclusão. Quando a pessoa ela cometeu um pecado, ela foi corrigida e não aceitou a correção dela, né? Não aceitou nem, né, nos 3 níveis que a gente fala lá, né? Vai 1 e conversa com ela, ela não aceita. Vai 2 e conversa com ela, ela não aceita. Vai a igreja toda, conversa com ela, ela não aceita, então ela é excluída. A gente chama isso de disciplina amputativa, né? Quem a pessoa é tirada da congregação, tá bem? Como se organiza? Quem é Deus para você? Tá? Aí você fica à vontade e responde quem é Deus. Deus é, né? Como Deus disse para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou, tá? Como Jesus fala para a mulher samaritana, Deus é Espírito, tá bem? Deus é o Criador, Deus é a primeira pessoa da Trindade, tá? Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus, tá? Aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita de Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor da igreja, tá? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade, tá? É aquele que age em nós, aquele que habita em nós, aquele que confirma a nossa salvação, tá? Aquele que caminha ao nosso lado, aquele que nos consola, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aleluia? Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Amém? Você responde sim. Quando você foi batizado? Foi quando você falou em língua estranha? Não, né, irmão? Se falou, deixa quieto. Tô brincando, tá? Quando você foi batizado no Espírito Santo? Quando você creu em Cristo Jesus, tá? Somos batizados ao crermos em Cristo. Recebemos o Espírito Santo ao crermos em Cristo Jesus. 40. Quando uma igreja adquire personalidade jurídica? Quando ela se torna uma pessoa jurídica, quando ela faz um estatuto e é registrado em cartório, tá bem? Como é composta a diretoria de uma igreja batista? Já falamos essa, né? Essa aqui tá repetida, né? Presidentes, tesoureiros, secretários e conselho fiscal, tá? Diretoria de uma igreja. O presidente, normalmente na igreja batista, é o pastor. O que é um estatuto? É um documento jurídico, né? É um documento que é feito, registrado em cartório, que mostra o funcionamento da igreja enquanto pessoa jurídica, né? Que mostra o funcionamento, as obrigações, os deveres, tá? Como as decisões são tomadas, né, de uma igreja, tá bem? O que é um regimento interno? Nós não temos regimento interno, tá bem? Eu acho que nunca vamos ter, tá? Nunca participei de uma igreja em que tinha e que funcionava, em que alguém dava alguma mínima para o regimento interno. Mas, normalmente, o regimento interno é um documento que não é registrado em cartório, tá? Ele é apenas usado dentro da igreja, ou seja, por isso o regimento interno, e ele fala ali do funcionamento da igreja, né? De funcionamento da liderança, dos ministérios, tá? Das rotinas da igreja, tá? De como a igreja funciona no seu dia a dia, tá bem? Aí ele coloca aqui o que é ética, tá bem?
ética, né? A ideia, né? A noção de certo e errado, tá? A maneira como nós lidamos com as pessoas, como nós corrigimos os erros ou somos corrigidos, tá bem? E ele termina perguntando quem responde juridicamente pela igreja, tá? Quem responde juridicamente pela igreja é o presidente, tá? Ou na sua falta, o vice-presidente, ou na sua falta, o tesoureiro, tá? Então o estatuto vai dar essa normativa, tá bem? Gente, é isso. 30 minutinhos, tá bem? Eu queria que você ouvisse isso, tá? Espero que você tenha ouvido. Se você ficou com alguma dúvida, me manda uma pergunta. Tchau!